Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Hoje eu trago pra vocês as minhas 13 leituras de novembro. Novembro foi um mês frenético, a maior parte das leituras que eu fiz foi em e-book e eu comecei o mês lendo Alma em Pedaços, do Adam Matos. Esse aqui é um livro de poesias, ele ficou um tempo disponível, o e-book, gratuitamente. Agora ele tá disponível para compra, mas também ainda no Kindle Unlimited, você pode comprar o livro físico diretamente na editora, links todos aqui no box. E esses poemas têm como propósito trazer um lado sombrio do ser humano. Então eles são poemas que vão falar muito de dores, de momentos depressivos, mas vão abordar também situações de crimes. É um livro que pode conter muitos gatilhos, principalmente para questões como abuso, suicídio, depressão. O autor ele tem uma linguagem que é bastante direta, então não são aqueles poemas rebuscados de difícil compreensão. A musicalidade que ele trabalha não é através do esquema métrico, então os versos aqui são livres, mas sim através das rimas, então ele trabalha rimas alternadas. Os poemas foram escritos durante uma fase muito crítica de depressão do autor, então eles também serviram, com esse momento de refúgio para ele, e eu acredito que ele possa estabelecer não só a questão aqui do conforto, no sentido de você talvez, se estiver passando por algo semelhante, se identificar, sentir que você não tá sozinho, que você não é a única pessoa que lida com essas questões, como também permitir que a gente exerça a nossa empatia, Então olhar para o outro com um olhar mais compreensivo. Depois eu já passei para um daqueles thrillers de leitura bastante leve e muito envolvente, que foi A Última Testemunha, da Liv Constantine, que é o pseudônimo de duas autoras que são irmãs e escrevem thriller juntas. Das autoras, esse ano eu também já tinha lido A Outra Senhora Parrish, que foi um livro assim que eu devorei, que eu li em praticamente um dia, e esse estilo delas então permanece aqui também. Aqui no caso a gente tem a história de uma mulher cuja mãe foi assassinada, e por conta desse assassinato ela acaba recebendo como visita uma amiga dela, que foi uma amiga muito importante durante a fase da adolescência, do início da vida adulta, mas que elas haviam perdido contato. E agora esse contato é retomado por conta disso. Essa amiga é uma escritora bastante famosa, ela escreve uma série policial e ela também se sente na obrigação, no dever de ajudar a tentar pegar a pessoa que fez tudo isso, até porque, então, a filha da vítima começa também a receber algumas ameaças. Esse aqui é um thriller que ele vai ter tanto a questão psicológica quanto a policial, então a gente tem esse caso de assassinato sendo investigado, mas eu acho que o fator psicológico ainda é muito presente aqui na história. A narrativa ela vai se alternar entre as perspectivas, da filha da vítima com a da escritora, o que acaba sendo bastante importante na construção da história como um todo. Como eu mencionei, esse aqui é um thriller leve, então ele não tem aquelas cenas sanguinárias, cenas muito pesadas que às vezes afastam alguns dos leitores do gênero. Eu acho que ele é uma ótima recomendação, principalmente para quem tá começando, para quem tá embarcando e quer conhecer melhor. Ele tem aí alguns pontos de contato com A Outra Senhora Parrish, então para quem leu, pode ser que ele não seja de todo surpreendente. Então algumas das coisas aqui eu já captei antes também, por causa até do A Outra Senhora Parrish. Mas ainda assim as autoras também reservam algumas reviravoltas, algumas surpresas, e gente, uma das cenas finais, eu fiquei assim, de boca aberta. Eu adorei como as autoras colocaram e o impacto que isso acaba causando na leitura. Outro thriller psicológico que eu li esse mês foi uma novela, que é Calafrio, da Tayana Alves, lançamento da autora, então, e que traz um estilo bem diferente dos demais livros que ela já escreveu. Nele a gente conhece a história da Imani, que é sequestrada e mantida em cativeiro, e a novela se desenrola, então, enquanto ela está lá. Não dá pra contar muitos detalhes da história sem trazer spoilers, até porque a Tayana ela já trabalha reviravoltas assim desde o início, então é um livro com esse potencial de surpresa e de impacto desde o começo. Eu amei como ela desenvolveu os aspectos psicológicos das personagens, porque esse é um livro que em muitos momentos vai trazer cenas que são tensas, intensas e de muita confusão mental, então você acaba embarcando no momento de fragilidade da personagem, você consegue entender muito bem como ela acaba desenvolvendo, aquilo que acontece na história por conta disso tudo, por conta desse momento muito louco, por conta de todo o abuso que ela acaba passando ali dentro. Ela que já era uma pessoa que vinha de uma posição de fragilidade muito grande, de vulnerabilidade muito grande, e é um livro assim que ele te tira o fôlego em muitos momentos. Houve também aquele instante que eu parei pra pensar por onde a história tava caminhando, qual seria o desfecho dela, meio que com receio de qual seria esse desfecho, e o desfecho foi assim, um tapa, foi aquilo que a história
precisava. Eu amei os temas que a Tayana abordou, como ela desenvolveu tudo isso, não só pela maneira sensível de como eles são colocados, mas principalmente por essa agilidade narrativa muito intensa e por ser esse livro assim que deixa a gente sem fôlego. Eu senti completamente um impacto assim que eu terminei de ler. Aí depois foi hora de fazer uma leitura mais leve, que foi 4 Minutos da Vanessa Pérola, o livro escolhido esse mês pelos membros do clube do canal para nossa leitura conjunta. Em 4 minutos a gente tem a história de uma personagem que ela acaba ficando presa durante a quarentena na casa do ex-namorado, só que quem mora lá nesse apartamento não é mais o ex dela, e sim o melhor amigo dele. E eles ficam ali, quarentenados. A Vanessa, ela tem uma escrita também que é super ágil, então esse é aquele livro bem gostosinho de você ler. Eu amei como ela desenvolveu os personagens, porque a gente vai ter vários temas importantes que são abordados. Os personagens são negros, os dois são personagens gordos, ele é um personagem surdo, então ela toca em vários temas importantes, desses personagens trocando informações aí que vão para um lado de uma desconstrução que é muito importante, mas nenhum dos dois é perfeito. Os dois erram e acertam, então eles parecem figuras assim muito reais. Eu amei a relação dos dois, como ela desenvolveu isso pouco a pouco, porque é uma relação muito gostosa. O livro ele tem uma agilidade muito grande, até porque boa parte da interação dos dois é feita por meio da troca de mensagens, né, já que ele é um personagem surdo e ela não tem domínio da Libras, então aí também fica a relevância da língua brasileira de sinais. Eu acho que todos nós deveríamos ser bilíngues nesse sentido. Eu fiquei muito tentada a procurar, né, um curso de Libras depois que eu li, porque é algo que é realmente muito importante. Ele também tem temas sensíveis que envolvem abusos, ao aviso aí no começo, ao alerta de possíveis gatilhos, mas a autora trabalha tudo isso com bastante sensibilidade. Não é feito de uma maneira assim completamente aberta. Há cuidado na forma de como tudo isso é tratado. Vale dizer que a Vanessa é psicóloga também e eu senti bastante, né, da profissão dela na maneira de como ela desenvolveu a história. Outra leitura fofurinha do mês foi Como Falar Romance em Francês, da Aimee Oliveira. Mais um romance young adult dela, e que aqui no caso eu senti bastante uma onda de invisível, ainda que invisível não seja necessariamente young adult. Mas a gente vai ter personagens que são mais novos, que estão aí finalizando o momento final do ensino médio. O mocinho, ele se inscreveu, se candidatou para um intercâmbio na França, e ele não fala absolutamente nada de francês, não tem aptidão nenhuma pro idioma, e ele começa a fazer um curso e ele acaba sendo aquele aluno que causa aí desconforto na sala, que em muitos aspectos meio que atrasa a aula, porque ele realmente não consegue seguir, acompanhar o resto da turma. E a mocinha, por sua vez, ela adora francês, ela ama aquele curso e ela vai pra lá principalmente porque ela quer um refúgio, ela tá naquele momento de confusão, de não saber muito bem o que ela faz da vida. Ela trabalha no salão de cabeleireiro com a mãe quer porque quer que ela siga naquele ofício e ela sente que ela não é boa o suficiente, então ela tá em busca de algo que ela seja boa e ela começa a dar aulas particulares pra ele. Então a história se desenvolve também a partir desse romance, com esse estranhamento entre os dois que pouco a pouco vai virando algo mais. Existe toda uma sutileza na forma de como esse romance se desenvolve, aquela coisa da tensão, de estar nos pequenos toques, no pequeno contato entre cada um. Eu adorei também essa perspectiva que a Aimee deu, né, de como cada pessoa tem um aprendizado diferente, como ela aprende de um jeito diferente, em um ritmo diferente. As situações familiares dos dois são extremamente importantes, né, para desenvolver quem eles são e os conflitos da história, a maneira como eles se relacionam com os pais. Existe também toda uma rede de apoio dos amigos, principalmente dele, que fazem da história também mais divertida. Então é aquele romance com momentos gostosos, leves, divertidos, mas também com um olhar muito sensível para as dores e conflitos que cada um deles carrega. Entre essas leituras todas, eu também fui lendo um livro de não ficção, que foi O Grande Magia, da Elizabeth Gilbert, que é a mesma autora de Comer, Rezar, Amar, Comprometida, livros que eu adoro. E aqui ela fala, então, né, do ofício do escritor a partir da perspectiva das frustrações de quem escreve, das dificuldades emocionais que você encontra. Ela tenta trazer, né, esse lado de que todos nós que escrevemos compartilhamos, não só quem escreve, mas quem trabalha com algo criativo de modo geral, né? Quem trabalha com a criatividade. E ela traz, acho que, considerações que são bem importantes, eu acho que me ajudaram em muitos aspectos, né? Que lidar com essa frustração toda faz parte do processo, né? A grande questão é a gente também saber ajustar isso pra poder trabalhar. Eu acho que ela também tem uma visão muito pé no chão em relação ao ofício, né? De mostrar que ele não é fácil,
profissionalmente, em questão financeira, né, do retorno que você vai ter. E ele traz perspectivas que, como eu falei, pra mim foram muito úteis, né, e que eu vou voltar com certeza em várias das passagens, sempre que eu estiver escrevendo, pra me ajudar nesses momentos de maior dificuldade. Teve um ponto só que ela levantou que eu discordei dela, mesmo eu entendendo qual foi o propósito, em que ela tenta tirar o peso da importância, assim, desse trabalho artístico, para que você possa produzir sem esse peso, né? Então, desbloquear sua mente e simplesmente fazer. E ela basicamente tenta mostrar que dentro da sociedade a arte não tem uma importância direta, prática, rápida, num primeiro momento para o todo. Que aquilo não é prioridade para as pessoas. E eu não gosto muito dessa visão, principalmente nesse momento atual que a gente vive, em que é muito mais fácil, né, você desvalorizar ciências humanas, ciências artísticas. Então, nesse ponto eu acabei discordando dela, mas foi algo bem pontual, porque a leitura como um todo foi bastante válida. Depois eu também li As Suas Lembranças São Minhas, da Cecília Ahern, que aqui a gente vai ter a história, né, de duas pessoas que vão ter a vida cruzada a partir do momento que ele faz uma doação de sangue, ela recebe essa doação, os dois são completamente desconhecidos, mas eles passam a nutrir uma ligação entre eles. Então ela tem hábitos modificados a partir dessa doação, começa a ter informações que ela não tinha, lembranças que ela não tinha, porque se estabelece essa conexão entre os dois. Eu gosto muito da escrita da Cecília Ahern, porque eu acho que ela tem uma escrita que é muito sensível. Eu gosto muito da premissa dessa história, mas eu não gostei tanto da leitura desse livro em comparação aos outros dela que eu já li. Eu acho que a história acabou sendo um pouco arrastada. Eu esperava aí um desenvolvimento diferente, em partes foi por isso que eu acho que eu me frustrei. Mas mesmo não sendo uma leitura uau, foi um livro gostoso de ler. Vale lembrar que a HarperCollins está relançando os livros da autora e eles já anunciaram para fevereiro o relançamento de Se Você Me Visse Agora, que é um livro dela que eu amei. Eu fiz resenha dele no ano passado aqui no canal. Um romance que eu li esse mês também foi Natasha, do Felipe Cuesta, que é um romance psicológico. Então esse aqui é um livro muito focado no desenvolvimento psicológico dos personagens, porque é isso que vai pautar o desenvolvimento dos conflitos e da tensão da história. É bem focado também no núcleo familiar da protagonista, que é a Natasha. Ela tem um passado de traumas e de ausências que influenciou muito, né, na adulta que ela se transformou. É uma pessoa que enfrentou também um momento de depressão pós-parto, que influenciou demais no vínculo que ela cria com a filha, ou no caso, né, da ausência desse vínculo. E o autor, ele vai trabalhando as perspectivas das diferentes pessoas envolvidas nessa família. Ele mostra muito desse embate entre as dificuldades que cada um carrega, como essas ausências são projetadas, né, no outro, como são rebatidas. Ele é um livro que causou desconforto, principalmente por conta, né, do final, mas interessante dizer também que o autor, que ele fez uso da experiência dele como promotor de justiça para desenvolver o livro. Então ele abordou um caso que de fato aconteceu durante essa experiência profissional dele. Pra Maratona do Desespero, que eu flopei lindamente, eu li o Aida, que era ler um livro então com menos de 100 páginas, e essa é a novela da Mariana Ribeiro, que ela se passa ali no final dos anos 1800, durante ainda o período de escravidão no Brasil, contando a história da Aida, que é uma mulher que nasceu livre, mas que foi escravizada ainda criança, e que ela, junto de demais escravos, organizam uma fuga em massa. E o livro é bastante ágil, até porque é uma novela que é curta, então você consegue ler rapidinho. Eu li num dos sprints da maratona, durante uma live, né, de leitura conjunta ali, em menos de 1 hora. E eu achei o livro bastante rico, principalmente nas informações históricas que estão presentes. Ele é muito bem embasado, trouxe vários detalhes e informações que eu não tinha, né, conhecimento. E eu acho que ele tem essa importância, essa força dele muito grande por trazer essa história de luta de um período que a gente sente repercussão até hoje nos nossos dias. Depois eu emendei a leitura, né, em mais um livro de época, mas aqui no caso a gente tá falando, né, do Reino Unido. Uma Noite Como Esta, que é o segundo livro da série das irmãs Smite-Smith, da Julia Quinn, que tá se tornando uma das minhas séries queridinhas dela também, porque eu já tinha adorado o primeiro livro e eu amei esse daqui. Ele foi também o segundo livro mais votado por vocês no meu projeto da TBR para 2020, que vai acontecer para 2021 também, então já tô dando spoiler de que em breve a gente tem vídeo aqui no canal. E aqui no caso a gente vai ter a história então de uma mocinha, que é a Ana, que ela não faz parte da família Smite-Smith, ela trabalha para essa família como governanta, cuidando de 3 das filhas menores desta casa, e ela acaba precisando, né, atuar num dos concertos da família, que faz parte da tradição que as moças solteiras da família Smite-Smith precisam participar desse concerto musical, e é sempre péssimo porque nenhuma delas tem aptidão para isso. E é durante esse concerto que ela vai conhecer
conhecer o Daniel, que é um Smite-Smith, e ele fica encantado, né, por essa desconhecida tocando ali com a família dele, e resolve passar uns tempos na casa da tia, que é onde ela trabalha, para que eles possam se conhecer melhor. Eu gostei muito porque o livro ele foge um pouco desse cenário social londrino, porque ele foca muito nesse momento familiar, então é muito no convívio familiar de onde a Ana trabalha, com as crianças ali presentes. Tem vários momentos delas brincando, escrevendo peças de teatro e tal, que fazem da leitura mais gostosa nesse momento. Eu gostei muito também de haver essa diferença, né, das classes sociais dos dois, então o que causa essa dificuldade na relação entre eles, a maneira sutil de como o romance se desenvolve, tem passagens sensuais, mas elas são bem poucas e mais até pro final aqui da história. É aquele romance gostoso, permeado pelo estilo típico da Julia Quinn, então com aquela pitada de humor, principalmente entre os diálogos. Eu amo os diálogos da Julia Quinn, tem vários aqui que são ótimos, e o final do livro em específico é muito cheio de adrenalina, então foi aquele livro assim que no final eu não queria parar de ler. Eu amei a conexão também que a autora faz no final do livro com uma cena que tá lá do começo, então foi uma leitura muito gostosa. Tô bem ansiosa pra ler o próximo livro, até porque várias pessoas comentaram na resenha que o terceiro livro é o favorito delas da série. É uma série que você pode sim, né, ler os livros separadamente, porque é aquela que cada um vai trazer a história de um diferente personagem, mas é mais gostoso se você puder ler todos em ordem, porque os personagens voltam a aparecer nos livros seguintes. Esse mês eu também li uma antologia de contos que foi Da Flama do Toque, A Fleuma da Solidão, do Túlio Maranhão, que é o trabalho de estreia do autor e que me deixou muito surpresa pela qualidade dos textos, não só por ser o trabalho de estreia dele, mas também porque o Túlio não tinha pretensão de escrever. Foi uma antologia de contos que surgiu a partir de uma brincadeira do autor com os amigos dele, num desafio numa mesa de bar em que os amigos propuseram que ele escrevesse, né, contos. Foi daí que eles surgiram. Os textos estão assim entre os mais bem escritos que eu li nos últimos tempos. Então existe um trabalho muito grande nessa escrita do autor, muitas referências à mitologia grega, tanto na construção em si, como os contos estão dispostos, até também é um tema que aparece, né, em cada um. São livros que vão falar em grande parte do amor, mas diferentes formas do amor e também em diferentes estágios. Então a gente vai ter desde aqueles contos que vão trazer talvez um lado mais empolgado, mais pueril de certa forma, até aqueles que mais intensos, de maior luxúria, ou mesmo numa perspectiva mais desanimadora. É um livro em que os contos também estão dispostos, né, nessa estrutura de começo, meio e fim. Os contos iniciais, eles trazem mais essa temática, né, de coisas que estão se iniciando, começando. Os contos da segunda parte são aqueles mais durante, né, entre meios de acontecimentos, e os contos da terceira parte são aqueles que têm um tom mais de final, de quem tá olhando para trás, para coisas que já aconteceram. Existe um toque aí de erudição também na escrita do autor, seja pela estrutura das frases, seja pelas referências que ele utiliza, o tipo de vocabulário. Eu gostei muito da leitura, porque foram realmente contos bem sensíveis e muito bem trabalhados. Eu fiz a leitura pelo e-book, mas o livro físico tá assim de encher os olhos. As ilustrações também estão disponíveis no e-book e elas complementam muito bem essa experiência de leitura. Agora no final de novembro aconteceu a Se Liga Com, então, que foi um evento produzido pela editora Se Liga, com várias mesas, vários bate-papos, que foi incrível, e eu mediei a última mesa, que foi a mesa de pré-lançamento do Garotas Resistem, antologia de contas assinada pela Bárbara Sá, Camila Pellegrini, Júlia Cavalcante e a Rafa Fustanho. A proposta da antologia é trazer 4 contos, né, com personagens que estudam em uma mesma escola e trazendo em cada um desses contos, né, protagonistas resistindo a algum tipo de situação, lutando por sua posição. Então é um livro que ele vai questionar muito a questão do machismo, do patriarcado. Eu adorei como as autoras escolheram trabalhar essas histórias. As histórias são diferentes entre si, cada uma delas tem um evento bastante típico que em grande parte me lembrou muito, né, de coisas que eu já vivi, seja na escola, seja depois daquilo. Então acho que ele tem essa capacidade de identificação muito grande, sempre por escritas que são muito gostosas, são contos jovem adultos, então tem essa leveza narrativa muito grande, mas que são histórias muito poderosas. Todas elas me deixaram assim emocionada, arrepiada, de você realmente ver aquela união, aquele poder resultante da luta. E eu terminei o mês lendo um thriller que eu devorei, que foi uma leitura que eu fiquei completamente apaixonada, que é O Jogo
do Rato, do Denis Vinicius. Ele vai trazer a história de um escritor que tá com bloqueio criativo e recebe por e-mail um pedido de um desconhecido pedindo para que ele escreva a história dele. Então ele manda por e-mail falando: olha, eu tenho ideia para essa história aqui, eu te mando os detalhes, você não quer escrever para mim? Eu estou com câncer, estou prestes a morrer. Você não vai negar o pedido de um moribundo, né? E como o autor, ele tá precisando porque ele tá com bloqueio e ele não consegue pensar em nada, ele acaba aceitando. O que ele não sabe é que aquela história que ele tá escrevendo, os crimes que ele tá descrevendo estão acontecendo na vida real. É um livro que ele é muito ágil, tanto porque ele tem vários eventos um atrás do outro, quanto pela própria escrita do Denis, que é uma escrita que tem essa agilidade, que vai ali direto ao ponto, ao mesmo tempo que ele fornece pra você as informações que são necessárias, tanto pra você construir o espaço e se sentir inserido na história, como principalmente pra construir as características de cada um dos personagens, o que acaba sendo muito importante na história como um todo também. É um livro que ele tem uma característica metalinguística muito importante, então tem essa conexão entre o livro que o autor está escrevendo, ou pensar em como ele vai tentar solucionar o caso, pensando como seria aquilo num livro, e isso é importante pra gente também, porque o Denis faz isso disso, né, de pensar aquilo que seria clichê convencional num thriller policial pra subverter isso e causar as reviravoltas na história. É um livro que me surpreendeu, mesmo comigo adivinhando quem era o assassino, então eu tinha certeza de quem era, não estava errada, e ainda assim o livro me causou surpresas. Ele tem principalmente um final muito ágil, muito instigante, que você não quer parar de ler e fica naquela aflição de o que vai acontecer. Eu fiquei apaixonada pela história. É um ótimo thriller, tanto pra quem gosta do gênero, quanto pra quem também quer conhecê-lo. Conta aqui pra mim nos comentários os livros que vocês leram esse mês, das minhas leituras, quais foram as que chamaram mais a atenção de vocês. Gostou desse vídeo? Deixa sua curtida, porque isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Já aproveita pra se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Me acompanha nas demais redes sociais, que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos a todos e até o próximo vídeo.